Bom, gente, vamos lá. Mandaram um vídeo pra mim aqui. Sting, acho que é Sting, assim que se fala, não sei se pronunciei certo. É simulador de namoro. Na ilusão se acha a verdade. Cara, bom. Vamos dar uma olhada aqui, naquele mesmo esquema, tá? Pra entender melhor essa parada aí. Vamos lá. FPS são visual novels que você dá tiro. Os dois são em primeira pessoa. Os dois têm canos longos e duros. Nesse vídeo tem simuladores de namoro clássicos, RPGs táticos. Que porra é essa? Sobre frango? Um RPG Dungeon Crawler Dating Sim Visual Novel, que pode ou não ser o meu jogo. Então tem pra todos os gostos. Até pra você, né? Mas se você acha que Dating Sims são visual novels, você provavelmente é uma daquelas pessoas que fala que Zelda é RPG. Isso é uma visual novel. Isso é um Dating Sim. Um dá sono. O outro, dor de cabeça. Os dois estão naquele estranho espaço liminar entre quero jogar e quero ler historinha. E depois nessa odisseia de vídeo, eu quero que você escolha os jogos que você mais gostou nos comentários abaixo. Veja isso como uma pesquisa de mercado. A sua opinião é muito importante para nós da Team Slime. Me relaxa que a gente não vai virar Sim, aquela Konami. Não é essa! De contra, Metal Gear, Silent Hill e Tokimeki Memorial. Criado pelo diretor de Castlevania Symphony of the Night, o próprio Koji Igarashi. O jogo que codificou o gênero dos Dating Sims como conhecemos ele hoje, conheceríamos se ele não tivesse morrido. Lançado originalmente em 1994 para o PC Engine, tendo sua melhor versão a de PS1 de 1995, tendo uma versão até que impressionante para o Game Boy Color lançada em 1999, e tendo a única versão traduzida por fãs, a de Super Nintendo de 1996. E até um live action, que tem no YouTube sem legenda, nem o filme sai do Japão. A importância da franquia Tokimemo não deve ser subestimada. Por isso eu recomendo esse vídeo de 6 horas do meu youtuber favorito, Tim Rogers, sobre Tokimeki Memorial. Essa é Shiori, minha amiga de infância e heroína principal, a garota modelo da escola e menina propaganda da série. Mesmo eu preferindo a Yui, a moça do clube de ciência que quer fazer experimentos com o meu. Shiori pode ser vista em todo o material promocional, desde um jogo de puzzle até uma personagem secreta no jogo Bomber Girl, um spin-off da série Bomberman que ficou só nos arcades do Japão. Existe uma lenda que diz que aquele que se confessar para sua amada embaixo do salgueiro viverá um amor eterno, dando um objetivo claro ao jogador: fazer uma garota se apaixonar por ele e se declarar embaixo da árvore do amor. E assim eu começo a minha vida colegial, cujo gameplay se equipara a fazer uma prova de matemática no ensino médio. Então deixe-me explicar o gameplay de forma simples. Você vai tomar no... Cada comando serve para treinar um ou mais status específicos, que ao mesmo tempo diminui outros dependendo da atividade. E o equilíbrio entre o estresse, que aumenta ao fazer uma atividade, e todos os outros status, é o que faz uma garota se aproximar de você. Você tem ações em momentos diferentes do dia, e cada atividade builda o personagem de formas diferentes. E cada garota se atrai por uma certa combinação de status, que devem estar acima de certos números para funcionar. Se você quiser ficar com uma garota esportista, então treine seu físico. Se você quiser ficar com uma garota mais voltada para as artes, melhore seus status em arte. Menos a Shiori. A Shiori você tem que ser bom em tudo. Mas cuidado, porque as garotas que você não se interessa também podem se interessar por você. E se você não der atenção a elas o suficiente, elas te mandam uma bomba porque você as magoou. E não importa o que você faça, você vai magoar alguma delas. As partes visual novel são bem curtinhas. Então pra quem não curte muito esse gênero, mas quer uma experiência desafiadora parecida com visual novels, eu indico esse primeiro Tokimemo. E se você sempre quis estudar em uma escola japonesa por causa dos clubes, vamos fingir que esse é o motivo. Ou talvez pelos eventos, que aqui são minigames ou festivais em formato de cutscene. Aqui você pode. E o primeiro clube que eu me junto é o de ciência, porque eu quero a Yuna. Pena que ela não me quer, ignorada até mesmo por garotas em pixel art. Mas por uma guinada do destino eu acabo conhecendo Nozomi. E largo o clube de ciência e Yuna pra trás pra me juntar ao clube de natação, porque eu me apaixono por qualquer garota que me dê um mínimo de atenção. Uma vez eu gostei de uma garota no meu curso de japonês. Mas diferente do que acontece nos animes, eu não ganhei um harém. Ela tinha cabelo curto, assim como a Nozomi, mas... meu ponto é, não seja gado, não persiga quem não gosta de você, não seja stalker e, por último, não mate o objeto de seu afeto porque o crush não deu bola pra você. Falando em Stalkers, o meu melhor amigo aqui é um dos melhores nesse ramo, já que ele é o que eu chamo de personagem mecânica. Ou seja, um personagem que serve só pro gameplay, já que ele tem todas as informações de todas as garotas da escola anotadas em um caderno. Isso não é assustador nem nada, Japão. E um outro personagem masculino é o rival arrogante, podre de rico, personagem característico de Dating Sims. Às vezes você encontra uma garota na saída, onde você pode convidar ela pra voltar juntos pra casa, ou ela mesmo te convida se ela estiver já gostando de você. Então sempre diga não, porque você não é gado. Haja de forma fria e calculista e enterre seu interesse nas profundezas de sua alma. Ou então persiga com todo seu coração e falhe miseravelmente. E começa a culpar a garota por não te querer. Se sentir amargurado a ponto de virar um céu. Mas é Natal e o mordomo da casa do rival arrogante se impressiona com os meus
músculos de aço, mas eu só tenho olhos para uma pessoa. A pessoa da qual eu ganho um presente no Natal completamente na sorte. Sorte essa que eu tiro muito bem no ano novo. No papel diz que eu terei sorte no amor nesse segundo ano da escola. Nozomi me convida para ir ao shopping, mas uma besteira que eu digo acaba estragando o passeio. As escolhas no encontro também ajudam a subir ou descer os status de afeição de cada personagem. No dia dos namorados, o rival ganha um caminhão de chocolates. Só pra constar, eu ganhei 4 chocolates de garotas que estavam distribuindo pra todo mundo, mas ainda assim 4 chocolates. E uma delas era a Nozomi, que também tava distribuindo pra todo mundo, mas o meu deve ser especial. E quando eu dou um chocolate de volta pra ela, ela simplesmente acha estranho. Tô sentindo a friendzone chegando. E por sorte, no meio do ano a gente vai em um passeio escolar. Mas fora um velho numa nuvem salvar a gente de um panda na muralha da China, nada acontece no passeio. No ano novo seguinte, a Nozomi tira a sorte grande no amor. E eu tiro a morte. Mas ela diz que deve estar errado, já que se ela tirou a sorte grande, então logo eu deveria também ter tirado a sorte grande. Então, uma fagulha de esperança. Mas tudo isso não passa de uma grande ilusão. E mesmo eu tirando o primeiro lugar na prova, na escola inteira, isso não me completa. Ao perseguir Nozomi, eu acabo ignorando o pedido de outras garotas. Muitas passam a me odiar e mandam bombas! Rostos, uma vez sorridentes, se tornam indiferentes. E a indiferença se torna o ódio. E no Natal do terceiro ano, meu presente é uma foto autografada do rival arrogante. Muito obrigado! Aos poucos, Nozomi vai se afastando. Por pena, ela me chama pro ano novo uma última vez. E essa também foi a última vez que eu falei com ela. Eu magoei outras garotas em minha busca desenfreada pela Nozomi. Eu falho no vestibular, apesar de minhas boas notas. E até meu amigo consegue uma namorada, aquele stalker, filho da puta! No final, minha vida colegial foi uma tragédia criada por minhas próprias mãos. E o mordomo do rival arrogante aparece na minha formatura e se declara pra mim. Como é? Tá decidido. O jogo da Team Slime vai ser um dating sim. O que você tem a oferecer à nossa empresa? Boing Boing Programming Good contratado. Fiz parte do time de desenvolvimento de Red Dead Redemption 2. Também programei a física. Boing Boing. Não! A trilha também foi composta pela minha pessoa. Eu só vim pela comida mesmo. Pra tocar bem assim, eu faço um exercício pesado com as narinas. Sou doutor em escrita criativa, graduado na Universidade de Harvard. Já temos roteirista. Ah, eu faço mais artes aí, mas conta pra ninguém não, hein? Peraí, eu não te conheço de algum lugar? De repente foi seu outro eu. Precisa de faxineiro? Mas pra gente fazer o jogo, a gente tem que voltar às origens do gênero. Esse é o Nakayama Miho no Tokimeki High School. E não tem nada a ver com Tokimeki Memorial. Agora chá comigo, porque esse é da Nintendo. Esse é um jogo de aventura de 1987 pro Famicom Disk System. Um periférico do Famicom que ficou só no Japão. O Zelda original japonês, inclusive, foi lançado pro Famicom Disk System antes do Nintendinho. E isso não é pedido nenhuma, nem duas, mas várias vezes durante a jogatina. Assim como nos jogos de PC 98, que às vezes tem até 8 discos, que você tem que ficar trocando o tempo inteiro, dependendo de onde você tá no jogo. É um dating sim da Nintendo em colaboração com a Square, criado por Hironobu Sakaguchi, criador de Final Fantasy, junto com Yoshio Sakamoto, co-criador de Metroid, sobre uma cantora japonesa chamada Miho Nakayama. E tem até um documentário no YouTube da época sobre a relação da Idol com o jogo. Isso é tipo se tivesse um simulador de namoro do Faustão. Faustão e Dating Sim. É mais um adventure influenciado por Portopia Satsujin de Ken de 83. E a Nintendo até experimentou um pouco esse gênero com o Famicom Detective Club, que foi um jogo de 1988 e foi até refeito pro Switch recentemente. Bem bonito. Aliás, a maioria dos adventures japoneses antes de visual novels ou dating sims usavam esses menus para se locomover durante o jogo. Como, por exemplo, Tenshitachi no Gogo, um adventure eroge de 1985 lançado para PC 88 e que é considerado como se fosse um proto-dating sim. Let's love. Ou não, porque eu não tenho teclado japonês e mesmo mudando o Windows pro japonês, ele não funcionou, então que bom. Que isso, Nintendo? Mas prosseguindo, eu acho uma foto reveladora da Miho e acabo mostrando pra ela. E aí que começam as escolhas. Do jeito que a senhora tá falando, tá me lembrando aqui o seu Wilson lá do Coreano Contra-Ataque. E eu escolhi errado. Melhor pegar um mais moderno. A Amagami pro PS2. Esse tem até anime. Daqueles que você assistia, não sabia que era adaptação de visual novel ou jogo e falava. Que porra, eu acabei de assistir! Mas o game tem uma abertura bem lenta. Então pelo menos o anime não é uns PNG voando. E tem até um sistema de encontros, quase como um sistema de combate. Mas o que chama atenção é que nenhuma das moças tem cabelo colorido, o que é um sacrilégio pro otaku médico. Os zooms e as movimentações dos personagens deixa tudo mais dinâmico, a lá Steins Gate. E tá previsto pra vir no episódio 13 dessa temporada. Pra constar, esse episódio que você tá assistindo agora é o número 10. Sim, eu planejo continuidade no canal do YouTube, me deixa. Assim como em Tokimemo, a gente aqui também tem um sistema de rotina. Esse mapa é um pouco complexo, mas basicamente cada evento de cada heroína pode acontecer em um número de dias. E se passar o limite de quando um evento pode ocorrer, você perde
esse evento pra sempre. E em cada parte do dia em sua rotina, você pode ver os eventos diferentes de cada heroína. E a cada dia, o relacionamento delas avança nesse gráfico. O objetivo é chegar aqui em cima, no Suki, que significa gostar. Mas se você avançar muitos dias sem avançar o nível de afeição das garotas, elas acabam virando só amigas pra você, ficando aqui nessa parte. As cenas avançam a história, mas o cerne do gameplay são os encontros. O objetivo é falar de tópicos que a garota esteja interessada. E isso é feito em 3 níveis diferentes. E cada nível tem suas próprias opções de assuntos, como hobbies, romance e foguete na linguiça, que é conversar sobre Vapulvar. Meu primeiro encontro eu não consigo nada, porque esse jogo é mais difícil do que parece. Você tem que tentar adivinhar pelo diálogo que a garota pode estar querendo conversar sobre. Cada tópico pode dar uma reação de nota musical ou coração, que podem também subir fora da batalha quando você responde a opção correta pra algum outro personagem que te pergunta alguma coisa e que a garota, por acaso, ouviu você espiando pelos corredores. O objetivo é conseguir corações o suficiente pra completar os quadradinhos aqui e conseguir usar o comando atacar. E finalmente ganho a minha recompensa. Sim, o jogo não é um eroge. Tava esperando o quê? De PS2, seu fanfarrão. E não tem café quente aqui. Ô, plagia aí, hein? Não sabia que tu entendia japonês, maromba. Eu? Não, que isso, eu não, eu entendi no chute. Mas será que tem um dating sim RPG? Essa arte anos 90, essa música anos 90. Eu só queria voltar no tempo. Voltei pro vídeo errado de novo? E sim, tem anime, que eu resolvi não assistir pra evitar os spoilers, porque um dia eu ainda quero zerar essa série inteira e trazer aqui pro canal. E é tão anime que o jogo é dividido nessa estrutura episódica com... Sakura Taisen, ou Sakura Wars, é uma franquia de RPGs / dating sims steampunk que se passa num Japão fictício, no período da era Taisho, que foi de 1912 a 1926. Aquele estranho período que o Japão parecia uma mistura entre Ocidente e Oriente em sua arquitetura e costumes, que começou com a abertura do país e subsequente ocidentalização na era Meiji. E a franquia tá aqui até hoje, tendo um reboot lançado em 2019. Você é um oficial do exército em uma missão especial, se tornar o capitão de uma tropa de assalto com o objetivo de defender a capital imperial. Mas na verdade essa tropa finge ser uma trupe de teatro para realizar as missões na surdina. Essa ideia do teatro foi inspirado pelo Takarazuka Revue, uma trupe de teatro composta só por mulheres que começou lá no período Taisho. Essa é a... Sim, as escolhas têm tempo. E tem o intuito de manter o engajamento do jogador a cada momento. Porque você nunca sabe quando vai vir uma escolha que é muito rápido pra você reagir. Às vezes a não reação é a escolha certa em dada situação. E a cada resposta certa ou errada há um efeito sonoro. A sacada é que cada escolha pode afetar mais de uma garota ao mesmo tempo, às vezes até de formas opostas. Eu tenho muito apreço por sistemas que deixam escolhas em menu um pouco mais dinâmicas. Como em Heavy Rain, que se contarmos o nível de interação é quase uma visual novel. Dentro do teatro, eu conheço outros integrantes do time. Iris, a Imoto-san, que tem um urso chamado Jean-Paul e fala... Essa moça atirada aqui que diz... Tem vários níveis de... Mas a Ojo mais kawaii de todas, com certeza, é o Frieza. Reconheceu a voz? Não. O resultado dos minigames também servem pra aumentar o nível de afeto dos personagens e eles também lembram do resultado desses minigames. O jogo é cheio desses pequenos detalhes. A trupe defende a cidade bem no estilo Super Sentai, com um centro de comando, roupas coloridas, um time de vilões e explosões. Sakura Wars é dividido entre a vida na trupe, nessas cenas estilo visual novel, partes em point and click que não servem só pra ver peitos, e sim escolher lugares no mapa, cenas totalmente em anime quando é necessário uma movimentação mais dinâmica, cenas em CG e lutas de RPG tático, onde sua performance, status dos personagens, movimentação e a moral do grupo são afetadas pelas relações que você cria com os personagens nas cenas em visual novel. Parece que eu achei o jogo perfeito. As lutas são bem simples. Não tem XP, não tem level, nada. O posicionamento dos personagens também não interfere no dano recebido, então você pode ficar de costas pro inimigo, que tanto faz. No máximo, os personagens mudam a forma de atacar, como alguns que são pra longa distância e outros são pra curta distância. Junta isso aos poucos personagens em batalha e Sakura Wars é um excelente RPG tático / visual novel / point and click adventure para começar nesse mundo. Mas pra quem quer um dating sim mais clássico em português, tem o Verdadeiro Amor, ou True Love, ou Junai Monogatari, o jogo da minha infância. Eu tive uma infância peculiar. E você pode jogar pelo browser nesse site aqui junto a vários outros erogays clássicos, muitos em português também. É basicamente um Tokimen. Gosto tanto de você que quero te comer! Só que com Chaka na Buchaka, lançado pro PC 98 originalmente, e depois portado pro Windows. Um clássico no ocidente porque a competição era isso aqui. Um erogame medíocre no Japão porque eles tinham os jogos da Elf e Yumi. No início dá pra escolher o tipo de personagem que define a build inicial, facilitando o jogo dependendo de qual
qual garota você quer perseguir. Isso soa bem errado. E comentou que mesmo você escolhe as atividades diárias e sobe os status correspondentes. Só que o jogo é muito fácil e eu maximizei todos os status em um mês. E True Love é bem mais simples também. Não só tem menos status, como não tem algo parecido com um sistema de bombas, eliminando a tensão e o envolvimento estratégico que o jogo teria. Mas em verdadeiro amor você pode ficar com a professora. Seios vigorosos. Babei. Olha lá, eu vou te ensinar pra tua arte de pegar umas cheirosas. Põe tudo em força física e aparência, igual a mim. Mulher só quer saber de cara sarado e pegador. Que maneiro, erudição o quê? Arte? Ah, pera aí, tu não faz arte? Só faço arte de mulher gostosa sem coluna. E falando em arte, a pixel art é bem marromeno pra um jogo de PC 98. Essa é a Aremi, a garota que eu planejo ficar. Eu resolvi dar uma variada nas de cabelo curto porque Aremi é quem eu ficava quando era pequeno. Mas pra chamar a atenção da idol da escola eu preciso de pontos em erudição. E tem um baba-ovo que fica atrás dela, eu que não vou perder pra esse nerdola. Mas eu que tô jogando. Jogar sexo? Na saída da escola eu recuso o guarda-chuva da minha amiga de infância Mikai, mas aceito dessa moça de cabelo rosa com problemas no quadril chamada Mayumi. Deu ruim. Tá virando macho alfa, garoto. E a Aremi finalmente fala comigo. E eu vou no encontro com a Mayumi. Você não pode ser rejeitado se você ficar com todos. Um dia na praia eu salvo uma garotinha sendo afogada. Talvez eu tenha um complexo de Lolita. E a convido pra jogar Final Fantasy VII na minha casa. Mas nada acontece. Porque eu só tenho olhos pra essa deusa. O que tu tá fazendo, cara? Estudando, ué. Tu quer mesmo ficar com a Aremi? Tu acha mesmo que eu quero ver rentão? Maromba, que foi isso aí? Quê? Nada. Nunca pensei que eu ia dizer isso um dia, mas... O Maromba se perdeu pro rentão. Se ela cedesse, né? Cadê a Aremi-chan? Era tudo faz de conta, Maromba. Faz de conta? Mas... Era só um jogo de videogame. Um jogo? Era só um jogo? A trágica história do artista que confundiu a arte com a realidade. Um RPG de turno clássico da Atlus, Thousand Arms de PS1. E ele tem o dedo da Red Company, que fez Sakura Wars também, então tudo faz sentido. O jogo começa você mudando as vozes do inglês pro japonês porque ninguém merece. I know. Não que voice acting em inglês seja sempre ruim. O de Persona 5, por exemplo, é muito bom. Eu que tenho extrema dificuldade em aceitar adolescentes japoneses falando inglês. Mas como Thousand Arms é uma fantasia medieval, melhor põe em japonês. O Zop começa na estrada, com fome, sem prospecto algum depois de sua mansão ter sido atacada pelos acólitos negros e sua família rica ter metido o pé da cidade e o abandonado. Logo em seguida somos levados de volta no tempo, mostrando o que aconteceu. Os gráficos dão aquela sensação gostosa do PS1, com cenários 3D e modelos 2D charmosos. Com o jogo de câmera tem essa transição entre modelos 3D e anime. No meio da estrada eu acabo encontrando uma garota sendo importunada por bullies. Essas expressões faciais são maravilhosas. As escolhas são todas: ajo como um ser humano normal Ou ajo como um pervertido que quer impressionar as garotas. Eu tenho uma ideia de que, em um RPG que o protagonista tem uma personalidade definida, as escolhas devem ser feitas de acordo com a personalidade desse personagem. O mais é pervertido, mimado e não tem experiência de vida, então eu não iria querer ir contra a sua própria natureza. Somos salvos pelo irmão da garota, um ferreiro espiritual assim como mais. Ferreiros mágicos desse tipo crescem suas habilidades à medida que as garotas se apaixonam por ele, conectando a construção do mundo com o fato do jogo ser um RPG e um dating sim. Mas no orgasmo dos fãs de RPG, também chamado de mapa do mundo, enfrento a minha primeira batalha. A batalha é feita por um sistema, no mínimo, estranho. Os inimigos lutam em fila, onde você tem que derrotar o que tá na sua frente, pra fila andar e vir o próximo inimigo até acabar com todos. Usando um sistema até que parecido com o ATB, os membros da party ficam atrás dando suporte e você só controla o protagonista. Tá, mas cadê o simulador de namoro? Escolhas óbvias de duas opções. É mais um RPG com um sistema de dating sim simplificado. Então não conta, mas eu pretendo zerar mesmo assim. Qualquer hora dessa. E outro que eu pretendo zerar é um Dungeon Crawler Dating Sim Monster Racing City Building Roguelike JRPG. Azure Dreams é um desses jogos que combinam milhares de gêneros em um pacote completo para o PS1. A história se passa em uma única cidade com uma torre. Meu pai foi um herói fuderoso que entrou na torre em busca de fama, riquezas, poder. No topo da torre, um tesouro inimaginável aguarda aqueles corajosos o suficiente para enfrentar seus perigos. Hunter. E logo vira um adulto de 15 anos, um domador que vai em busca do pai que sumiu há muitos anos na torre. Mas na entrada, um Digimon me para. Azure Dreams é um Dungeon Crawler estilo Pokémon Mr. Dungeon, onde cada passo se dá através de um grid e as batalhas são por turnos. Você pega itens, equipamentos que você pode levar pra fora da torre, mas só pode entrar nela com 5 itens ou a entrada te bloqueia. Isso evita ficar fácil demais. E mesmo você voltando ao level 1 quando você sai da torre, o seu monstrinho retém o level dele. Então o farm, não daquele tipo, é a parte do gameplay loop. E é aí que tá. Quando o jogo te empaca e você tem que fazer uma ação repetitiva por X horas, esse é o grind ruim. Quando isso é parte do jogo e da progressão o tempo todo, o grind se torna viciante e o gameplay loop de Harvest Moon
É até parecido. Você planta, cria animais, pesca pra ganhar dinheiro, que serve pra melhorar a fazenda e os equipamentos pra farmar cada vez mais. Farme com propósito, farme como parte do jogo. E não ter que parar por 3 horas porque o jogo decidiu que sim. E como é de praxe, sim, tem um rival arrogante também. Mas cadê a simulação de namoro? Com tamanha complexidade, a simulação de cortejos é desnecessária, até porque ele não influencia em nada o jogo. Vejamos a domação de monstros. Assim como em monstros de bolso, é possível acumular os chamados familiares que possuem uma variedade de ataques que podem ser utilizados em conjunto com o seu próprio ataque. 8 garotas se apaixonam por você no decorrer do jogo. A cada andar, as lutas se tornam mais difíceis e a cautela se faz necessária para evitar as armadilhas escondidas. A progressão do nível de afeição das garotas acontece de acordo com a progressão da cidade, onde você constrói prédios como teatro, uma fonte ou até melhora sua casa e vai avançando a história individual de cada uma. É possível também utilizar 2 familiares e até fundir eles em monstros ainda mais fortes. Aventura, perigo, mistérios, batalhas! DoQC, um clássico dos dating sims eroguê do PC 98, lançado em 1992, 2 anos antes de Tokimemo, que foi inspirado por DoQC e relançado agora para Steam em 2022 a um preço bem camarada para a qualidade do negócio. Assim como Tokimemo não criou, mas definiu o gênero dos dating sims em 1994, DoQC não criou, mas definiu os eroguês em 1992. O remake tá lindaço, mas uma coisa específica me chamou bastante a atenção, algo incrível que mais jogos deviam fazer, algo que muda a dinâmica completa de um dating sim ou uma visual novel. Preparados? Sim. Aqui você pode andar. A gente pode ir pra qualquer lugar aqui, a qualquer hora do dia e encontrar personagens em qualquer lugar. Eles não têm bem uma rotina, mas sim estão em determinados lugares em determinada hora e dia. E no modo fácil dá até pra saber onde estão os personagens. Mas aqui a gente joga os jogos de forma correta, no easy, porque esse jogo é impossível sem guia. No modo fácil, um ícone de cada garota aparece em cada lugar pra você não perder seu precioso tempo. Fora que as escolhas dizem o que sobe e desce a afeição. E mesmo assim não é tão simples quanto parece. A gente começa no início das férias de verão e tamo livre pra aloprar. Conheço a Ako, a irmãzinha da médica da escola, Mako, que se compara o tempo todo com sua irmã mais velha, apesar de ser mais bonita. Aliás, o jogo se chama DoQC, que significa colegas de classe, sendo que metade é milf, como a Yoshiko Sensei, a enfermeira Yayoi, a vendedora Natsuko e a mulher da vida Kaori. E Chiharu, que tem uns melão. Na verdade, todas as garotas mais velhas desse jogo são meio questionáveis. Tanto que no remake, praticamente tudo foi mudado e não tem tanta pitoca na boteca, porque ou para no meio, ou a garota é jovem demais, ou a moça mais velha não pode pegar um estudante de ensino médio, então o ocidente está afetando o Japão. As cenas de visual novel têm bem mais texto que as do Tokimeki, mas não tanto a ponto de ficar exagerada, já que cada cena leva em média 1 minuto a 1 minuto e meio em vez de 20 segundos do Tokimeki. Essa é a Hiromi, e meu Deus. Mas eu não acho que eu vá encontrar outra heroína à altura dela. Temos um trabalho a fazer. Essa é a Satomi, minha amiga de infância. Você já saiu com uma moça que fica presa no escorrega por ter uma bunda grande demais e acaba beijando ela? Me perdoa, Satomi. Talvez isso aconteceu porque eu também saio com a Hiromi. E a Satomi assiste a tudo isso, assim como assistiu Azarando a Ako mais cedo. Enquanto isso, meu amigo aqui tenta dar uns pegas na namorada dele, que não aceita. É um novelão. Mas quando ele termina com ela por causa disso, pra ficar com essa, eu dou uns pegas nela e ela engravida. Vou comprar cigarro e já volto. Mas você nem fuma. Quem disse? Só tem um problema. Eu queria a Satomi. Tamo devendo 20 mil reais. E aquele empréstimo que tu me fez pegar pra fazer Jorginho? Fica fazendo vídeo que não dá visualização em vez de trabalhar. Opa, relaxa que eu vou abrir um Apoia-se, que já tá no ar. Pra termos vídeos de 3 horas. No Kinniku Yaro Amada Modoro Nakata no Kai. É, a gente precisa do design dos personagens. Ele ainda tá jogando, gente. Eu não posso te deixar, Emi-chan. Você acredita tanto em mim Eu tô assim? vendo, meu pai. O que eu tô vendo? Você se lembra das memórias daquele tempo? E esse é Tokimeki Memorial 2. O jogo que é a definição de maior é melhor, e que também te chama pelo nome, por um sistema chamado Emotional Voice System. A princípio, só 2 personagens chamavam o jogador pelo nome, mas era possível comprar revistas do próprio jogo que vinham com CDs para as outras heroínas. Eu sinto saudade da época de revistas de jogos, mas nesse jogo podemos reviver uma época mágica do colégio. Memórias do que você não viveu, até que essa ilusão se torne sua única realidade. Simuladores de namoro são mais perigosos do que parecem. Peraí, meu nome não é Otaku Fedido. Boku no Fire desu. Kore de ore no jinsei o mirareru. Em Tokimeki 2, você começa na infância, passando seus dias brincando com sua amiga giratória Hikari. E sim, mais uma vez é possível.
andar, pelo menos no prólogo. Infelizmente, esse jogo ainda não foi traduzido por fãs, mas pra quem tem um nível intermediário ou até básico de japonês, ele é um ótimo game pra começar. Hikari-chan e eu passamos os dias brincando, formamos memórias daquilo que iria nos definir. Mas esses dias uma hora acabariam, porque eu mal sabia que no dia seguinte, à saída do parque, eu iria me mudar, me separando de Hikari-chan por 7 longos anos. Esse jogo é tão complexo que não tem 2 discos, nem 3, nem 4. Na verdade são 5. 5 CDs. Tokimeki Memorial 2 é oficialmente maior que Final Fantasy VIII e Final Fantasy IX. 7 anos depois eu volto a morar na mesma cidade. Cá estou eu entrando para o ensino médio. E eu esbarro em uma garota, a Hikari-chan, que agora está de cabelo curto. Logo, vocês já sabem, mas dessa vez eu preciso treinar o meu cérebro. Porque esse jogo tem coisa demais! Cada garota no jogo tem um caminho e desafios específicos que são necessários para conseguir fazê-las se apaixonar por você. E lembra das bombas? Elas estão de volta. Mas dessa vez eu vou sair com Hikari-chan em encontros todas as semanas. Eu vou encher o saco dela até ela ceder, para evitar o trágico fim que caiu sobre mim no primeiro Tokimemo. Novamente participamos de vários eventos, só que dessa vez em 3D! Esses eventos incluem um rail shooter de zumbi, um jogo de empurrar totalmente em 3D e um jogo de nave. A gente sempre pode chamar qualquer garota para sair em uma variedade de lugares. E em cada lugar, estação, clima, tem uma variedade diferente de roupas casuais. Ah, a magia do save state. O save state pode apagar a memória do personagem, mas e a memória daquele que está o controlando? O que eu ia dizer mesmo? Ah, é verdade, sobre as personagens temos muitas, mas eu vou mostrar as minhas favoritas. Essa é a Miyuki. Não essa, pelo amor de Deus! A garota que sofre acidentes, parece que vive no mundo da lua e tem uma voz que é música para os meus ouvidos. E a Akai, delinquente da escola. E que eu gostaria que tivesse muito mais personagens nesse arquétipo, porque ele é o meu favorito de anime. Mas de tanto sair com a Hikari, ela finalmente começa a mostrar seus sentimentos por mim. Até que Hikari para aos poucos de atender o telefone. As outras garotas passam a me ignorar. Eu largo meu clube e passo os últimos meses do colegial em depressão. Hikari nunca mais falou comigo. O mesmo final de sempre. Mukashi, mukashi. Hitori no shounen ga atta. Sono shounen wa hitori no shoujo ga ai saremashita. Demo sono shoujo wa ano shounen o suki de wa nakatta. Dakara ano shounen wa otaku ni natta. Otaku, esse foi o seu passado trágico? Fala, galera! Acabei de pensar aqui num personagem. Tá aí. Foi você mesmo que fez isso? Não, foi o Light, o grande artista da Team Slime. Link do Twitter na descrição e aqui embaixo. Mas aqui fingimos que fui eu pra seguir a historinha. Quê? Nada. O autoplágio da Konami. O Tokimemo de fantasia medieval. É XP? Level? HP? RPG? Pior que tem um JRPG desse jogo que se chama Mitsumete Night R, que eu ainda pretendo explorar, mas tá fora do escopo desse vídeo. Mas aqui, em vez de praticar esportes, você pratica esgrima. Em vez de corrida de 100 metros, você corre com um cavalo. E claro, tem o rival arrogante novamente. E mais uma heroína de cabelo curto, já sabem. Mas o jogo é só folhado a RPG, ou ele realmente é um RPG? A guerra é um jogo de pedra, papel e tesoura. Mas vamos fingir que é um RPG de estratégia? Visão isométrica lembra bastante Ogre Battle. E o resto eu lembraria se Ogre Battle fosse um jogo de atacar, defender e assistir. É um derivado de Tokimemo, com uma história de guerra que não mescla tão bem assim com o Dating Sim. Harvest Moon, um jogo de fazenda que você casa, tem filho. Meu primeiro contato com a série foi a versão de 64. Falam que Stardew Valley é bem melhor, mas olha o design dos personagens. Pelo menos os bonecos aqui não tem boca e tem olho de botão. Às 6 da manhã, em ponto, eu tô de pé. Como o pão que o diabo amassou, quebro pedra, corto lenha, aro a terra. O objetivo é restaurar a fazenda do meu avô, plantando pra ganhar dinheiro, criando animais pra ganhar dinheiro e assim aumentar o rancho pra ganhar mais dinheiro. O jogo é de certa forma um grinding. E assim como em Azure Dreams é um grinding gostoso. Mas pra quebrar essa monotonia viciante, temos 5 garotas para namorar. A tomboy do rancho, a moça da loja de flores cujos olhos me incomodavam profundamente quando eu era pequeno, a nerd da biblioteca, filha do prefeito, que eu sempre achei meio sem sal. Essa patricinha aqui, que é a mais difícil de se conquistar, que se você falar 1 ou 2 vezes a mais, ela começa a reclamar que você tá falando demais com ela. E A moça da padaria. você também? Cabelos curtos, uniforme de empregada. A esposa perfeita. E você só pode casar depois de comprar a cozinha, então cada dia do jogo leva em média uns 5 minutos, mas o tempo não passa dentro das casas. E você ter que apertar Start pra saber as horas é uma ideia de merda? Qual o problema de ter um relógio aqui igual na versão de PS1? Que é bem melhor, eu só prefiro a do 64 porque... Nostalgia! Eu já contei essa história na live, mas... eu ganhei meu Nintendo 64 quando eu tava internado no hospital. Então minha primeira experiência com o Mario 64 foi com uma mão só, já que a outra tava com soro. Eu nunca vou esquecer a felicidade que eu tive em ganhar um videogame enquanto
tiravam um líquido da minha espinha. Não vai doer, caralho! Eu só vou te matar! Acorda! Quero upar seu nível de afeição. Calma, Stand, você tem que ser mais romântico. Dá um ovo pra ela todo dia que ela casa contigo. O relacionamento progride. Conheço a avó da ele e pesco com o meu sogro. Vou upando o coração de ele. Stand, eu tô apaixonado. Finalmente estaremos juntos para sempre, ele. Eu caí na mesma coisa do Maromba. O nintendista vai para um lugar sem volta. Mais uma novinha saindo do forno. Poxa. Agora a gente só precisa da heroína principal. Agora a gente tem que pensar também como garotas realmente funcionam. E quem é que vai fazer isso? O que é essa diabetes? Ou também tem que koikaku meiraburevo. Ou simplesmente body shaming the game. Nele você é uma garota acima do peso. E você tem que perder peso pra louco. conquistar os garotos gostosos. Até o skip é uma rodinha de hamster. Pra você se sentir pior ainda. Todo mundo tem problema de torcicolo nesse jogo. Olha os... Não sei, alguma coisa seriamente me incomoda com essa arte. E não é como se não tivesse jogos Otome com artes boas. É só dar uma olhada nesses de celular. Em Otome Take, todos os garotos zoam a pobre moça, mas mesmo assim ela quer ficar com os garotos bonitão da escola. O gameplay dessa vez é mais focado em itens, como equipamentos de emagrecimento. Mas cuidado, que toda vez que você fica com fome, você acaba não emagrecendo tanto mesmo fazendo exercício. Dá pra ir na academia, lojas, parques, andar pela cidade nesse sistema de point and click, e até o clima muda de acordo com as estações. Mas no final ela não consegue ficar com ninguém. Apesar de ter ganhado vários outros pretendentes, que só estão atrás dela por ela estar bonitinha agora. Esse jogo é bem triste até. Ele mostra como a sociedade só se importa com o que é externo e não com quem você é como pessoa. E a partir do momento que você se adequa às convenções de beleza ou de personalidade, as pessoas acabam te valorizando mais. Elas só enxergam o que tá na frente delas, mas e o que tá aqui, hein? No coração. A Só enxergam o próprio sociedade. mundo. E o mundo dos outros, hein? Será que a gente nunca vai conseguir se conectar de verdade? Como humanidade, é isso que a gente tá indo? Você não precisa ter vergonha do seu próprio corpo. Não precisa ficar com ninguém que te rebaixa. Cuida de você por você e não pra agradar macho. E quem sabe assim tu encontra alguém que te enxergue por quem você é e não por quem você aparenta ser. Rapaz, coach. E finalmente é chegada a hora. A heroína principal nessa porra. As 3 heroínas do jogo estão finalizadas. Sugiro que vocês não passem além deste ponto, pois o que será visto não poderá ser desvisto. A gente precisa achar um nintendista também. Falou e disse! Mas lembrem-se, aquele que não sabe quem é, não sabe quem quer se tornar. Que coisa horrorosa é essa? Parece aquelas roupas de latex que você acha vagando no fundo do iceberg da internet. Que eu nunca achei por acaso, nem de propósito. Escolha seu Pokémon. Esse é o Magical Date de PS1, um jogo de tabuleiro com minigames de 1996 baseado em um jogo de arcade do mesmo nome. A resposta da Sony ao Mario Party. Se essa resposta fosse extremamente assustadora por todos os motivos errados, mesmo o Mario Party tendo sido lançado depois, não estraga a piada. Mas pelo menos tem um jogo de luta de sapo que controla decentemente bem, já que eu consigo vencer um Superman 64 de gaivota e outros que eu não teria paciência nem vontade de mostrar. Imagina um WarioWare com ecchi e garotas de anime lindonas. Agora imagina o oposto disso e você tem Magical Date. No final de cada tabuleiro a gente pode tirar umas fotos de nosso Pokémon. A resposta da Sony ao Pokémon. Eu já mencionei que os gráficos parecem com isso. O casamento saiu conforme o Merda esperado. é essa, Mas ela mulher? sempre fala as mesmas coisas. Dia após dia. Sinceramente, eu tô ficando cansado. Agora eu posso cagar. Eu segurei a vida inteira. Mas ainda assim me sinto vazio por algum motivo. A avó da ele morre e eu não sinto nada em relação a isso. Participamos de um festival pagão. Todos nesse vilarejo devem adorar o pé junto. Até o padre, ele não me engana. Tem um trabalho a fazer. Sei, deve estar me traindo com o Michael Jackson. Que estranhamente parece com você sabe quem. E meu filho finalmente nasce. E tento abandoná-lo na floresta. Mas ele se teletransporta de volta. Aí eu percebo a dura verdade. Eu nunca fiz nada com ela. Isso é um jogo para todas as idades. Então da onde veio o bebê? Minha mulher deu à luz ao filho do diabo. Eu preciso sair dessa vila o mais rápido possível. Eu dou grama pra ela até ela me odiar. E chega o dia que eu recebo uma carta em minha mesa. Ela foi embora. De volta pra casa dos pais. Mas se eu deixar aquela criança crescer, eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir. Ô, louco, meu.
Aqui está o Nintendista! Ser macho o suficiente pra azarar essas cocotinhas? Nesse vídeo eu vou te ensinar a virar um macho sarado e pegador. Aqui no Fitness Club, você vai encontrar gráficos mais reais que a realidade. O problema é o tamanho da tela, que não dá pra enxergar porra nenhuma. Então põe o disquete no computador, aperta o Enter no seu teclado branco amarelado e vem comigo. Esse é o Man Enough, game de DOS, aqueles computador antigão que os tem de baba-ovo. Temos 5 opções aqui de moças bem abastadas. Então, se vocês quiserem uma novela visual live action, tá aqui. É uma merda, mas pelo menos os peitão aí são real. Nada disso é real, maromba. Somos só caras tristes atrás de uma paz interior que nunca chega. E é tudo culpa do stand, que agora só fala de jogos estranhos. Larga dessa, cara. Eu tô aqui me divertindo, Eu vou atrás da loirinha, marco um encontro no parque. Eu adoraria checar os seus pneus. Ângulo. Tá de sacanagem! Minha cara, Demi-chan, o quanto eu sinto a sua falta. Esses jogos americanos de namoro não têm um pingo de qualidade dos japoneses. Por isso, a partir de agora, eu não vou mais me esconder. Assinado, Maruto. Kimi wa saisho kara otaku deshita né? Tá na hora de Tokimeki para garotas. É assim que são os videojogos, hein? Que quarto bonito, mas quem dorme sonha, quem conquista trabalha. Você dormiu o ano letivo inteiro e perdeu a oportunidade de conhecer o coronel? Game over. Jogo difícil, hein? Mas que coronel é esse? Vai ter essa garota de cabelo verde, cabelo roxo? Esses jovens de hoje em dia, hein? Olha o cachorro Spike. Moço bonito, moço formoso, moço montado no cavalo, coisa linda. O que eu tô dizendo? Caraca, tá parecendo isso é aquele cara do videojogo? KFC. Mas que porra foi essa? Só que Como seria mago. namorar uma garota mágica? Essa foi a pergunta que o dev desse jogo se perguntou ao criar How to Date a Magical Girl. Eu sou um boy magia em um mundo onde só garotas podem se tornar garotas mágicas. Eu entro numa escola prestigiada com minha amiga de infância, a Hikari. Saudade. Cada personagem é apresentado em cada dia que passa, junto a cada mecânica. Os status sobem ao estudar cada matéria, como alquimia, que você pode fazer uma poção do amor pra subir os status das heroínas mais rapidamente. É basicamente um Harry Potter, só que com waifus mal desenhadas. E como em outros dating sims, você pode escolher sua rotina diária. Mas, diferente de outros, você pode escolher aonde ir e o celular diz onde cada heroína está em dada hora do dia. Tem todos aqueles arquétipos comuns de anime, só que vistos pelo filtro ocidental. Logo, os personagens acabam parecendo paródias de seus respectivos arquétipos. Como a tsundere, que acaba sendo mais insuportável que de costume. Mas as garotas mágicas devem defender a escola de demônios, enquanto tentam resolver o mistério dos assassinatos que andam ocorrendo. E vivem seus namoros como se nada tivessem acontecendo. Mas esse jogo tem um grande problema. Não porque a arte dos CGs é assim, e a arte normal é assim. Não porque os elementos de terror não se mesclam bem com a parte do namoro, mas sim porque nada disso importa. No final é revelado que o protagonista está em coma, e na verdade tudo que ele vê na escola é um sonho arquitetado para fazer ele acordar. E todas as heroínas são mortas de formas brutais para isso acontecer. Para fazer ele notar o quão estranho é ele namorar enquanto assassinatos acontecem na escola. E o criador resolveu dar uma desculpa pela falta de conexão entre os dois plots, com a carta de "foi tudo um sonho", enquanto faz só a escolha final valer, invalidando completamente o plot e todo o gameplay. Eu acho que nem eu conseguiria ser tão ruim assim. Não, eu não pensaria num troço ruim desse. Eu sei escrever, Com meus olhos, eu consigo enxergar todas as respostas certas. Eu me tornei um deus dos simuladores de namoro. Eu fiquei com mais de 100 garotas e todas elas continuam apaixonadas por mim até hoje. Em mundos diferentes, em realidades paralelas. E com cada uma delas eu criei uma vida, um futuro diferente. Mas aquela que eu mais gostaria de ficar, eu nunca consegui. Eu assisto a minha própria morte. Milhares e milhares de vezes. Um borrão, um turbilhão de sentimentos, de futuros deixados para trás, de futuros vividos. Passado e futuro se misturam, mas ainda assim me fazem lembrar daquilo que um dia foi a minha realidade. Mas eu percebo agora, o tempo não é uma linha reta. É só voltar ao início que essas memórias podem ser revividas pela eternidade. Mas eu quero voltar ao início? Voltar a ser quem eu era? Um segundo, sabia? Eu veio aqui hoje. Café? O copo tá vazio. São suas memórias. Como se... Deixa eu ver o roteiro. Isso aqui não é roteiro. Como se o tempo voltasse pro que já não é mais.
Mas eu não lembro disso. Aí que tá. Ninguém lembra, porque a primeira temporada foi deletada, apagada, escondida. Você ainda quer ser escritor de jogos? Eu sou péssimo nisso. Na verdade, eu faço mais vídeo que trabalhar nos jogos. Pior do que eu também. Tem razão, já me sinto melhor. Ei! Mas lembra que se você não conseguir, é aqui que você vai parar. Um lugar onde nada existe. E eu não tô querendo companhia tão cedo, então... Escafedas! E a gente vai se encontrar em breve. Eu só quero pedir pra você confiar no que você acredita. Mesmo que isso vá contra o que os seus olhos veem. No final, eu acordo de um sonho para outro. Mas, no final de tudo, eu enganei ela pra me amar ao voltar e tentar quantas vezes fosse necessário? Ou o jogo me enganou pra me transformar no namorado ideal para ela? Eu que influenciei o jogo, ou o jogo me moldou de alguma forma? Gamificar o amor não é uma coisa ruim, porque isso te põe naquela experiência e te faz sentir o que você não sentiria e assumir papéis que não aconteceriam se não fosse pelos jogos. E nos moldamos também por esses papéis imaginários. Seja lá quem você quer ser, nos jogos, tudo é possível. E chegamos finalmente ao último jogo. Uma visual novel RPG Dating Sim Dungeon Crawler que você anda. Enfrenta heroínas em batalhas de inteligência e lábia. Um sistema dinâmico de dia e noite, onde cada heroína tem uma rotina diferente em cada dia que o jogo se passa. Você é membro do clube de videogame que está fazendo um jogo, mas por algum motivo o jogo começa a afetar seus realizadores. E definitivamente não é sobre conspirações, cultos, religião, loucura e existencialismo barato. Então prossiga com cautela. Quem é você? Eu sou o olho que tudo vê. Eu vejo tudo, menos a mim mesmo. Esse daí foi o vídeo do Stand, eu acho que é assim. Eu acho que já sou até inscrito no canal dele, cara. Eu vi aqui que eu já sou inscrito no canal dele. Ou seja, não é o primeiro vídeo dele que eu assisto. Mas esse foi de longe o mais estranho que eu já vi. Simulador de namoro, mano. Assim, cara. Enfim. Esse não é o estilo de jogo que eu costumo jogar. Eu não tenho muito o que falar, como vocês perceberam, eu não tinha nenhum ponto a dar, cara. Estão mandando muito vídeo assim que eu não consigo comentar algo sobre. Eu peço desculpas sobre isso, mas eu não vou saber comentar sobre tudo. E esse é um tipo de coisa que eu não vou saber falar. Porque não é o tipo de jogo que me atrai de jogar, não, eu quero fazer uma história, uma vida com um personagem digital, como se eu estivesse querendo um relacionamento assim, tá ligado? Não estou dizendo que é o caso dele, mas enfim, eu sei que ele fez isso aqui para entretenimento, mas não é meu caso, tá ligado? Não é a minha praia. De qualquer forma, eu vou deixar o link na descrição. Se vocês estiverem estranhando que o vídeo ele tem 51 minutos, mas aqui a gravação ficou 41, 42 agora minutos, é porque eu coloquei aqui em 1,25 de velocidade o vídeo. Os vídeos mais longos eu sempre estou fazendo isso para poder adiantar meu lado aqui, porque tem vídeo pra cacete pra ver, tá ligado? Então é isso, gente. Eu vou deixar o link na descrição, como eu falei. Tamo junto, até a próxima. E valeu.